Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, na confecção dos vídeos para o nosso canal no YouTube. Um tempo afastado aí por muito trabalho e um pequeno descanso. E vamos retomar aqui com o assunto das hérnias internas, das hérnias de Petersen. Para a gente falar um pouquinho sobre os sintomas, os sinais e sintomas e o tratamento, bem como o diagnóstico. Pretendo fazer um vídeo bem breve. Meu nome é Adriano Franco, sou cirurgião geral, cirurgião bariátrico, cirurgião metabólico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e criei esse canal para trazer um pouco mais de informação sobre a cirurgia bariátrica, tá certo? Bom, no último vídeo aqui do nosso canal, a gente falou um pouquinho sobre a hérnia de Petersen, Primeira coisa que eu coloquei no vídeo, depois assistam lá novamente para relembrar os conceitos, foi o que é uma hérnia, e o que predispõe o ocorrimento, da hérnia de Petersen no paciente que fez o bypass gástrico. Então, relembrando aqui, hérnia é um espaço, é a ocorrência de um espaço que não deveria existir normalmente, Então, a hérnia normalmente não existe até que surge esse espaço que a gente chama de hérnia e passa a ocorrer o risco de uma herniação. Então, a hérnia é a presença de um espaço, que não deveria existir. No caso da hérnia de Petersen, é esse espaço entre o intestino delgado que o cirurgião sobe para confeccionar essa anastomose gastrojejunal, para confeccionar esse desvio no bypass gástrico. Ao realizar esse desvio, ao mudar a alça de local, ao subir a alça de intestino, ele acaba criando esse espaço entre o intestino fino, o intestino delgado, entre a alça alimentar e o intestino grosso lá atrás. Esse espaço chamado de espaço de Petersen, que não deveria existir e passa a existir em todas as cirurgias do bypass gástrico. Lembrando também que a hérnia de Petersen não ocorre no sleeve. Ela é uma complicação raríssima, exclusiva do bypass, E a herniação ocorre quando o intestino dobra-se, sobre si mesmo e acaba invadindo, passando por esse espaço, desencadeando então a hérnia de Petersen. Perfeito? Bom, no objetivo do vídeo de hoje são os sintomas, Quais seriam os sintomas de um paciente que tem aí a hérnia de Petersen, que começa a desenvolver a hérnia de Petersen? Basicamente, pessoal, são dois grandes sintomas aí que podem sugerir a ocorrência dessa hérnia. O primeiro é a dor abdominal, O paciente que tem a hérnia, recorrentemente ele tem dor no abdômen. Essa dor, ela pode ser contínua ou tipo cólica, Ou uma dor contínua ou uma dor incólica, Caracteristicamente, ela é uma dor que piora, Ou surge relacionada à alimentação. Então, alguns minutos aí após a alimentação, essa dor fica mais intensa ou ela pode surgir somente após a alimentação, Então, dois tipos aqui. Uma dor que ocorre recorrentemente, mas que com a alimentação ela piora. Ou uma dor que fica sumida e quando o paciente se alimenta, ela surge com grande intensidade. Então, uma dor tipo contínua, tipo cólica, que surge com a alimentação ou pode ocorrer em outros momentos, mas acaba piorando com a alimentação, certo? Esse é um sintoma típico aqui da hérnia de Petersen. Outro sintoma que pode surgir é os vômitos, a náusea e o vômito. Se vocês perceberem bem, ocorre uma semi-obstrução no trânsito intestinal, O alimento tem dificuldade de passar por essa região. Então, quando o paciente se alimenta, o alimento chega aqui, o intestino começa a tentar empurrar o alimento para frente, E ocorre um espasmo da musculatura lisa aqui do intestino delgado na tentativa de empurrar esse alimento, E esse espasmo gera dor, como se fosse uma cãibra, dentro ali do abdômen. Então, isso gera muita dor e, ao mesmo tempo, ao não conseguir progredir o alimento, o intestino, o paciente pode começar a ocorrer, a intercorrer, vamos dizer assim, com náuseas e vômitos, certo? A dor quase sempre vai estar presente, a náusea e o vômito pode não acontecer,
como pode acontecer. Depende de qual alça vai passar aqui, né? Qual intestino, qual porção do intestino vai passar aqui pelo buraco e obstruir, né? Se for a alça alimentar, né? Se for a alça por onde o alimento passa, muito provavelmente o paciente, além de dor, vai apresentar também vômitos. Mas se for a alça de intestino, chamada alça biliopancreática, que é essa outra aqui, por onde o alimento não passa, né, por onde normalmente passa somente secreção digestiva, o paciente vai ter dor, mas pode não ter náuseas e vômitos, tá bom? Então esses são os dois grandes sintomas. Nos casos graves de hérnia de Petersen, né, o que pode acontecer além de dor e vômitos é um quadro típico de obstrução intestinal, né, em que o paciente, tudo que ele come, ele acaba vomitando, ou se não vomitar, né, se for uma porção mais baixa do intestino, uma porção mais distal, mais lá embaixo, que acaba passando por aqui herniano, o paciente pode ter o que a gente chama de distensão abdominal. Então, ou ele vai ficar vomitando muito por causa da obstrução, né? Ou se for uma parte mais baixa, ele até não vomita tanto no início, mas ele vai ter uma distensão, o abdômen vai ficar globoso, né? Como se estivesse cheio de gás, certo? Bom, quando o paciente tem esses sintomas, pessoal, ele tem que passar por uma avaliação médica, né? Se for um quadro com muita dor, muito vômito ou essa distensão abdominal, esse paciente deve procurar o pronto atendimento, deve procurar a urgência para um atendimento mais prioritário, mais rápido, né? Se for um quadro mais brando, com dor ocasional, né, porém recorrente, está sentindo dor recorrentemente, está tendo náuseas recorrentemente, vômitos recorrentemente, isso não é normal. Deve procurar aí o seu cirurgião para uma análise, né, para um exame clínico e exames de imagem, provavelmente. O diagnóstico normalmente é feito, né, pela tomografia computadorizada de abdômen, né, com contraste oral. A gente consegue identificar aí sinais sugestivos da presença de hérnia, né? Então, normalmente a tomografia é o exame padrão ouro para o nosso diagnóstico, né? A tomografia pode sugerir fortemente a presença da hérnia ou pode não sugerir, né? Quando o cirurgião muitas vezes vai indicar uma laparoscopia. Então vamos lá. Primeiro ponto, tomografia sugeriu fortemente a presença da hérnia. O tratamento é cirúrgico, tá? Esse paciente vai ser submetido a uma laparoscopia quando o cirurgião passa novamente o vídeo para dentro do abdômen, né? E dentro dessa laparoscopia, nessa cirurgia, ele confirma a sugestão da tomografia e já faz o tratamento. E como que é o tratamento? Ele reduz esse conteúdo, né? Volta o intestino para o lugar. A gente chama de redução da hérnia, reduzir o conteúdo herniário. Então o cirurgião volta a alça para o lugar dela e fecha novamente o espaço, certo? Fecha novamente o espaço, fazendo aqui uma sutura, né, laparoscópica, por vídeo mesmo, ele faz essa sutura do espaço novamente, fechando novamente o espaço de Petersen para que não ocorra novamente a hérnia. Esse é o tratamento. Segundo ponto, nos casos que a tomografia não sugeriu a hérnia, mas o quadro clínico do paciente é muito sugestivo, né, com dor intensa recorrente, especialmente após a alimentação, com vômitos recorrentes, esse paciente, mesmo com a tomografia não sugestiva, pode ser que ele tenha indicado uma laparoscopia para o cirurgião olhar o que está acontecendo, revisar a cirurgia bariátrica e ter certeza que não tem uma hérnia lá. E se por acaso ele ver a hérnia, né, ele concluir que tem uma hérnia, mesmo na tomografia não sugestiva, ele faz a laparoscopia e conclui que tem a hérnia, ele já faz o tratamento naquele tempo operatório mesmo, reduzindo a hérnia e fechando o espaço, certo? Em muitas situações, pessoal, quando o quadro é grave, é possível que o cirurgião não consiga resolver isso por videolaparoscopia e tem que proceder aí com uma laparotomia, que é abrir o abdômen e ir lá resolver com as mãos mesmo, tá bom? Então é isso, esses são os principais sinais e sintomas aí da hérnia de Petersen. O principal meio diagnóstico, né, o padrão ouro diagnóstico, e o tratamento da hérnia, quando diagnosticada ou quando fortemente suspeita, é sempre cirúrgico, tá? Esse quadro deve ser operado, tá certo?
Um abraço a todos e fiquem com Deus.